Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 5, verso 1 a 9. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 a 9. É isto, Evangelho de João, capítulo 5, do versículo 1 até o verso de número 9. Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Porquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos mais uma vez e orar juntamente comigo. Senhor Deus, nós queremos apresentar este tempo diante do Senhor. Pedir mesmo que o teu Espírito venha falar conosco, venha ministrar as nossas vidas, que as nossas vidas sejam tocadas, transformadas, impactadas pelo Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Nessa semana eu recebi um estudo bíblico de um amigo meu, que falava acerca do tempo, até no texto onde há um tempo determinado sobre todas as coisas, e ele ministrava acerca de vários períodos na palavra, de quarentena, de 40 dias, ou tempos onde o Senhor ministrou a vida do seu povo. E quando nós falamos acerca de tempo, de períodos, como nós estamos vivendo, onde há uma indagação: quanto tempo vai durar isso? Ou quanto tempo nós vamos aguardar? Ou em quanto tempo tudo vai voltar ao normal? E na verdade o grande problema se resume ao tempo. Aqui nós não temos o controle de todas as coisas, não temos o controle do tempo nas nossas mãos. O que acontece no dia a dia das nossas vidas é que quando enfrentamos a crise, o problema não é diretamente até a crise que nós enfrentamos, mas quanto tempo ela vai durar. Quanto tempo essa crise vai durar na nossa vida? Há pessoas que dizem: pastor, eu até suportei até agora, mas eu não estou suportando mais. Quanto tempo mais eu devo suportar? Ou usando então uma ilustração de crianças, a criança, por exemplo, quando você coloca ela de castigo, ou coloca a criança restrita de algo, sempre a indagação é: quanto tempo ainda vai demorar? Quanto tempo? E nós vamos entender nessa noite que Jesus é o Senhor do tempo. Você pode repetir comigo? Diga assim: Jesus, o Senhor do tempo. Talvez você fique se indagando, o que está acontecendo? Será que Deus está agindo? Será que Deus sabe mesmo? Querido, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele não perdeu o controle das coisas. Ele continua sendo o Senhor do tempo e o Senhor de todas as coisas. É Ele que dirige todas as coisas, Ele que cuida de todas as coisas. E eu quero te convidar a meditar juntamente conosco neste tema. Para você enxergar um pouquinho melhor e entender, essa é uma réplica, uma reprodução atual, uma maquete de como seria então o tanque de Betesda. Então ele seria provavelmente, como você está vendo nessa imagem, no centro dessas edificações seria ali então os 2 tanques, e ao redor ali você vê então todas as outras construções, todo o restante que está ali em volta. Provavelmente este tanque tinha ali então em torno de 5 entradas, e você vê ali o tanque em si.
Até abrindo um parêntese aqui, queridos, quando nós vemos João Batista, por exemplo, fazendo um batismo de purificação de pecados, né, batismo chamado de arrependimento, talvez você se pergunte de onde veio essa prática do batismo, né? E a origem dela vem destes tanques de purificação. Esses tanques aqui, esses 2 tanques, né, que foram chamados então de Betesda, que significa casa de misericórdia, ou casa de graça, eles eram tanques usualmente utilizados para a purificação das pessoas. Eram tanques ali cultuais, onde a pessoa emergia ali para se purificar. E desta prática, então, vem essa prática de João Batista, esse batismo de arrependimento, que chega até nós hoje como um batismo, como confissão de fé, como um símbolo visível de uma graça invisível. Mas é para você ter uma ideia. Nós temos nessa outra foto que seria então as ruínas que foram achadas em meio a escavações, embaixo a uma outra construção, e você vê ali em parte alguns setores ali semelhantes à foto, né? Note que você tem ali ao fundo as colunas, né? Bem semelhantes àquilo que nós teríamos, e esta porta ali seria um dos alpendres, ali seria uma das entradas das 5 que terias, né? Então note que você vê uma porta ali, ao fundo as colunas, e quando nós voltamos aqui ao a nossa maquete, você vê ali as portas e outras colunas ao fundo. Então seria algo semelhante a isto. Agora é interessante que nós entendemos, querido, que quando nós falamos acerca de tempo, no português nós temos tempo, mas quando nós vamos para o original, nós temos 2 expressões, né? Expressão, por exemplo, a primeira, que é kairos, você vai ver até nome de lojas, ou nome de marcas e outras questões, utilizando este nome, justamente porque ele faz referência a Deus, ou é um atributo, um tempo que é atributo de Deus, que significa o tempo em que as coisas são conduzidas à crise, a esperada época decisiva, ou oportuno, ou próprio, ou o tempo certo. É muito importante nós entendermos isso aqui, porque o kairos, ele não é só um tempo onde a bênção de Deus virá sobre nós. No passado já ouvi inúmeras pregações dizendo, olha, o kairos de Deus está chegando na tua vida, né? Como se fosse geralmente algo que denotasse uma bênção, né? Nesse sentido. Mas note que a expressão original significa também que é um tempo em que as coisas são conduzidas à crise. Conduzidas por quem? Por Deus. Entenda que este tempo que nós estamos vivendo é um kairos de Deus. Toda essa pandemia, isso que nós estamos vivendo, faz parte do controle do Senhor. O próprio Deus conduz até a crise. Daí você pode me perguntar, pastor, mas e as pessoas, e fulano, e ciclano, e beltrano? Queridos, há um projeto de Deus para que pessoas sejam transformadas em meio à crise. A crise é um momento oportuno, como nós falamos domingo passado, para evangelizar, para pregar a palavra. A crise é um momento oportuno para nós vivermos mais ligados ao Senhor. É o kairos. Há uma segunda palavra, então, para tempo, que é cronos, daí onde vem cronógrafo ou cronológico, que diz respeito a este tempo que se pode medir, o tempo natural, né? Um tempo que é longo ou curto, ou um espaço de tempo em que se pode medir, um tempo sequencial. Para que você possa compreender um pouquinho mais, este texto de Atos, ele inclui os 2 momentos, só para você entender um pouquinho mais. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, Atos 3, 19 a 21, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Os tempos de refrigério, aqui a expressão original é kairos, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Aqui o tempo de restauração é o tempo cronológico, né? De que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então note, queridos, que um tempo está ligado ao outro, né? Ele diz ali, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados,
a fim que da presença de Deus venham então estes tempos, o Kairós de Deus, tempos de refrigério sobre as nossas vidas, e que Ele envie o Cristo que já vos foi designado, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração. Note que o arrependimento, a conversão, o arrependimento e a conversão trazem da presença do Senhor tempos de refrigério. Ou seja, o tempo cronológico ele está totalmente ligado a este tempo Kairós de Deus. E depois que vem então este tempo de refrigério, vai vir então o tempo, que aqui sim é cronológico, da restauração de todas as coisas, que é aquilo que Deus falou por meio da boca dos seus profetas. Ou seja, uma coisa não está desvencilhada das outras. O tempo que nós estamos vivendo, este tempo de crise, este tempo Kairós de Deus, ele só vai terminar à medida que o Senhor quiser transicionar sobre as nossas vidas, à medida que nós entendemos qual é o momento que estamos vivendo e mudar de vida, houver um arrependimento, houver conversão, houver mudança de vida. Eu não estou falando acerca de uma doença apenas, não tem a ver com o corona, com o Covid-19, não tem a ver com isso, queridos. Mas o momento chave que nós estamos vivendo, ele é apenas reflexo de uma vida longe do Senhor. O problema não é a enfermidade. O problema da nossa nação não tem a ver com isso. Ele é muito mais profundo, tem a ver com o pecado, tem a ver com a corrupção, tem a ver com o afastamento de Deus. E quando nós entendemos e compreendemos o nosso projeto, o projeto de Deus para a nossa vida, este tempo ele é então transicionado nas nossas vidas. Mas eu quero então me ater ao nosso texto, e eu gostaria de falar acerca de 2 momentos para as nossas vidas nessa noite. O primeiro destes momentos é o seguinte: o tempo cronológico está subordinado ao tempo de Deus. Vamos ver aqui no nosso texto, diz o versículo de número 4, que um anjo descia em certo tempo e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olhe bem aqui para mim, querido. Havia algo sobrenatural. Os estudiosos até hoje, eles não conseguem definir se de fato acontecia isso, ou se era apenas uma crendice do povo. É lógico que há uma citação da palavra de Deus, dizendo que descia um anjo naquele lugar, em certo tempo, e agitava aquelas águas. O fato é que aquele lugar que era para ser uma casa de misericórdia, se tornou uma casa de ego, onde cada um por si, Deus por todos. Essa era uma realidade. Um lugar que era para ser casa de misericórdia, onde as pessoas olhassem umas para as outras com misericórdia, ou dessem a sua vez àquele que estava mais enfermo. Era um lugar onde aquele que entrasse primeiro resolvia. Ou seja, este homem estava há anos e anos enfermo, e há muito tempo já na beirada daquele tanque, esperando receber uma graça ou um toque de misericórdia sobre a sua vida. Diz o texto que em certo tempo, este tempo aqui é o tempo Kairós do Senhor, descia ao tanque e agitava a água um anjo. Mas aquele homem não conseguia ter acesso a este tempo. Por quê? Porque precisava ter um alinhamento na sua vida. Algo precisava acontecer para destravar isso na sua história. Aquele homem precisava de um toque de Deus, mas nunca acontecia. Foi então que aconteceu algo na sua vida. Acompanhe comigo. Versículo 5 diz que estava ali um homem enfermo há 38 anos. E Jesus, verso 6... vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, e aqui o tempo é cronológico, então, ou seja, havia um tempo Kairós de Deus, onde eles poderiam experimentar um milagre, mas aquele homem não conseguia ter acesso. Mas diz o texto que no tempo cronológico, há 38 anos, ele já estava nesse estado. E Jesus então pergunta a esse homem: você quer ficar são? Essa pergunta, queridos, parece tão sem sentido, parece não ter um propósito. Quando a gente pergunta para um paralítico se você quer ficar são, mas parece que é óbvio. Vamos mudar essa história para nós hoje, queridos. Uma pessoa
que está longe do Senhor, que vive na escravidão do pecado, nós podemos chegar para ela e perguntar uma pergunta tão óbvia como essa: você quer viver livre do pecado? E muitas pessoas hoje, para nossa surpresa, vão responder: não, eu quero viver o pecado, eu quero viver essa vida que eu tenho vivido, eu quero viver nas mesmas práticas. Olhando nessa perspectiva, a pergunta de Jesus já não parece tão estranha. A pergunta diante da casa de misericórdia, que não tinha misericórdia, perguntar para um paralítico se ele quer ficar são, já não parece uma pergunta tão estranha. E esse enfermo responde ao Senhor: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe então: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. Sabe o que eu vejo aqui neste texto, queridos? Que Jesus, ele simplesmente, quando ele quer, ele rompe com todas as barreiras do tempo, e faz o milagre acontecer nas nossas vidas. Agora, a grande diferença não é ter um homem para jogá-lo no tanque. A grande diferença é que o grande homem, o homem, aquele que nós precisamos ter perto da nossa vida, estava ali e começou a conversar com aquele paralítico. Quem nós precisamos não é de um outro homem, é de Cristo Jesus na nossa vida. É Ele que pode romper com as barreiras do tempo. Eu não sei nessa noite de que área da tua vida você precisa de um toque do Senhor. Eu não sei nessa noite de que área da tua história você precisa ser transformada, ou se seu coração está angustiado. Eu quero te dizer que eu não posso resolver nada, mas o Deus a quem eu sirvo, Ele pode resolver todas as coisas. Ele não precisa de possibilidade, Ele não precisa de oportunidade, é Ele que faz a oportunidade, é Ele que governa o tempo, e é Ele que cria a todos os momentos, mesmo aquilo que não existe, Ele traz a existência. Por isso nessa noite, se você precisa de um toque do Senhor, creia nele, querido, porque Ele faz tudo, mesmo que esteja contrário às possibilidades. Pastor, essa doença é incurável. O Deus que nós servimos, Ele pode curar todas as coisas. Ah, pastor, nós estamos vivendo um momento de crise. Sim, mas o Deus a quem eu sirvo, Ele pode transformar todas as coisas e fazer-nos florescer, mesmo em meio à crise. Basta nós entendermos que é com Ele que nós devemos tratar todas as coisas. É Ele. Não precisamos ficar preocupados: ah, pastor, ninguém me ajuda. É isso que esse homem estava falando. O Senhor Jesus, ninguém me ajuda. Quando eu preciso, deu o tempo, eu vi a água balançando. A hora que eu vou, desce outro no meu lugar. Eu não estou conseguindo aproveitar as oportunidades porque ninguém me ajuda. Eu quero te dizer que você só precisa, querido, da ajuda de Deus. Dobra o teu joelho, fala com Ele, começa a clamar e dizer: Senhor, me ajuda. É Ele que abre as oportunidades, é Ele que abre as portas na nossa vida, é Ele que faz o milagre acontecer. Mesmo que você esteja no momento onde você não vê saída, creia em Deus. No momento onde você se sente sozinho, se sente abandonado, ninguém te ajuda, creia no Senhor. Não adianta você ficar falando: ninguém me ajuda, ninguém me põe, porque o próprio Jesus, Ele não precisa te colocar num tanque. Ele mesmo cria a oportunidade e te diz nessa noite: levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, levanta, toma aquilo que você, que era a tua escravidão, e leva embora, e vai para uma caminhada de vitória. Levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem recebeu um milagre, recebeu um toque de Deus. Nós vamos orar daqui a pouquinho, queridos, mas em segundo lugar, eu quero deixar essa segunda ministração para a tua vida. O que move o kairós de Deus é a maturidade e não a ansiedade. O que move o tempo de Deus é a maturidade e não a ansiedade. Onde nós vemos isso? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, e o povo vai para o deserto, na saída do êxodo, do Egito. O texto não nos diz que eles saíram do Egito para ficar 40 anos no deserto.
Mas o tempo de Deus só moveu sobre o povo à medida que o povo amadureceu. E é interessante olhar porque aquela geração não amadureceu no Egito. Então, não, aliás, no deserto. E uma geração morre no deserto. E só os outros parentes deles que têm acesso à terra prometida por falta de maturidade e falta de entendimento acerca das coisas de Deus. Ou seja, tem muitas coisas que não acontecem na nossa vida porque nós estamos andando ansiosos, preocupados demais. Há muita coisa que não acontece na nossa história porque nós não estamos entendendo o processo de Deus na nossa vida. E é como se nós ficássemos numa prova retidos ali, né? Como aquele que faz a prova de motorista do Detran, né? Faz uma vez, erra em uma coisa, faz de novo, erra em outra coisa, né? Tive amigos meus que fizeram 3, 4, 5 vezes a prova de moto, né? E eu já estava quase lá no Detran falando, ó, cancela, que se ele não passou em 4 vezes, eu acho que não é bom mesmo ele dirigir uma moto, né? Mas é como se na vida espiritual nós estivéssemos numa eterna prova dessa. Por quê? Porque nós não estamos compreendendo o propósito de Deus nesta prova, ou no propósito de Deus neste tempo de crise. É a maturidade que vai mover o kairós de Deus, o milagre muitas vezes na nossa vida, ou a vitória muitas vezes em nós, e não o quanto nós ficamos ansiosos. Eu quero refletir neste texto, o que Jesus perguntou para aquele homem, não é se ele tinha alguém, mas é se ele queria ficar são. Essa era a pergunta. Você quer ficar são? Mas Jesus olha por detrás de todo esse discurso, olha, eu não tenho ninguém, e vê ali que havia um homem necessitado, havia ali um homem que já não tinha mais ninguém que intercedesse por ele, havia um homem que estava com o coração aberto para receber o toque de Jesus. Provérbios 12, 25 diz que a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Este texto de Provérbios nos mostra o quanto a ansiedade ela pode ser nociva na nossa vida. O quanto a ansiedade pode nos atrapalhar de conquistar bênçãos de Deus para nossas vidas, ou até de visualizar o agir de Deus na nossa história. A ansiedade deixa no coração do homem, deixa ele abatido, mas uma boa palavra o alegra. Lucas 12, 25 e 26, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Ninguém pode aumentar um trecho na sua vida aqui. Então por que você está tão preocupado com o coronavírus, querido? Ah, pastor, mas e se acontecer isso, se acontecer aquilo? Aqui não é no sentido de nós não nos organizarmos, de nós não respeitarmos as normas, usarmos as máscaras, limparmos a mão, fazermos a higienização, obedecermos às distâncias. Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia do Senhor, né, com a distância correta, cada um vindo aqui na sua fila. Nós temos cuidado de tudo isso, mas nós estamos falando de preocupações, ou seja, de nos ocupar antecipadamente, ou nos ocupar com algo que não nos diz respeito. A nossa preocupação acerca do momento atual não nos faz resolver nada disso. Pelo contrário, só nos faz perder noites de sono, ficarmos com o nosso coração abatido. Qual é a solução? Dobrar o nosso joelho e entregar nas mãos do Senhor. E orar, e buscar ao Senhor, dizer, Senhor, cuida da nossa nação. Senhor, age nessa situação. Cuida dos meus parentes. Senhor, age na minha vida, nos protege, nos guarda. Esse é o nosso papel. Colocar as nossas petições diante do Senhor, mas não deixar que a ansiedade tome conta dos nossos corações. Isso é maturidade, queridos. Precisamos ser maduros a cada dia mais. Eu não estou dizendo que aquele que passa por ansiedade é imaturo. Uma coisa não tem nada a ver com isso, querido. Mas eu estou dizendo que quanto mais nós entendemos os processos e paramos de ficar tão apavorados e começamos a confiar mais em Deus, o Senhor começa a agir mais na nossa história. Em primeiro lugar, neste segundo ponto, eu quero dizer que a ansiedade nos leva à falta de fé. Tome muito cuidado, querido. Eu não estou dizendo que a ansiedade é falta de fé, mas ela pode nos levar à falta de fé. Existe a ansiedade natural de todos nós.
ansiedade antes de uma entrevista de emprego, ansiedade antes de um momento, ansiedade antes de uma apresentação. Há algo normal, que é aquele friozinho na barriga, mas nós estamos falando de uma pessoa que começa a ser dominada pela ansiedade. Chega ao ponto onde essa pessoa começa a não crer mais que Deus está no controle, o que Deus está fazendo. Tome cuidado, querido. Não é a ansiedade que vai mover o coração do Senhor, mas é a maturidade. A ansiedade também nos faz tropeçar. Muitas vezes nós olhamos na palavra de Deus atitudes de ansiosos, pessoas que têm a promessa de Deus, mas por ansiedade, por duvidar, ansiedade leva à falta de fé e leva a tropeçar. Vamos a Abrão, que tropeçou, Deus tem uma promessa de um filho, mas aí os dois começaram, será, se deitou com a empregada. E inúmeras outras passagens onde a ansiedade fez homens de Deus tropeçar. Cuidado! A ansiedade nos faz esquecer de quem é Deus. Volto a dizer, não é aquela ansiedade que é um frio na barriga, uma expectativa, mas quando nós começamos a nos dominar pela ansiedade, nós começamos a esquecer de quem é o Deus da nossa vida. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estou achando que eu vou morrer, pastor. Eu vou morrer. Espera aí. Quem é o Deus a quem nós servimos? É claro que existem momentos de crises, de ansiedade, mas até nesses momentos nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e não nos deixarmos tomar pela ansiedade, porque se nós deixarmos tomar, nós começamos a esquecer de quem é Deus, quem é o nosso Deus. A ansiedade nos faz agir pela nossa própria vontade. É como aquela criança que você diz, olha, espera um pouquinho, que já o papai vai resolver, e daí ele não espera, vai lá, mexe e dá errado. Quantas vezes chegava o filho chegava para mim, pai, a minha bicicleta está com algum problema, e Deus espera aqui que eu vou terminar, e já vou ver o que aconteceu com a sua bicicleta. E quando eu chegava lá, a coisa estava pior ainda do que no primeiro momento. Por quê? Porque estava ansioso, porque não soube esperar, agiu pela própria vontade. E muitas vezes nós agimos pela própria vontade, enquanto Deus ele está calado. Nós perguntamos para o Senhor, Senhor, é isso que eu devo fazer? E Deus fica quieto. E daí a gente começa, quer saber de uma coisa? Deus não está me respondendo nada. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer, do meu jeito mesmo. E a gente acaba fazendo aquilo que é errado. Aprenda a esperar. Aprenda a confiar em Deus. A ansiedade atrasa o milagre de Deus para a nossa vida. Usando novamente a passagem da saída do povo de Deus do êxodo ali do Egito, e o tempo que eles permaneceram ali no deserto, 40 anos, caminhando, rodando em círculo, porque não aprenderam a confiar no Senhor. 40 anos, porque murmuravam, ou seja, ansiosos, desobedientes, murmurando ao Senhor, tiveram um milagre, a bênção da terra prometida, perdida e atrasada. A ansiedade, ela atrasa o milagre das nossas vidas. A ansiedade nos faz sofrer por antecipação, como uma pessoa que está apavorada, achando que já aconteceu todas as coisas erradas, Como vários momentos que nós podemos relembrar da nossa vida por falta de maturidade, nós achamos que algo terrível ia acontecer, sofremos por antecipação, quando na verdade não foi tudo aquilo. Você pode ver facilmente em qualquer vídeo por aí na internet, quando aquelas pessoas que têm medo, por exemplo, de tomar injeção, Não sei se você tem medo de agulha, de injeção, fique tranquilo, não é uma crítica, mas é engraçado, queridos? Às vezes uns homens enormes, assim, brutamontes assim mesmo, quando chega para uma injeção, eles têm medo. Eu me lembro de um vídeo que eu estava vendo sobre sofrer por antecipação, que entrou um cara e falou assim, olha, você vai precisar dar uma injeção. O rapaz, ele abraçava a enfermeira e gritava, e chorava, e esperneava. Não, agora vai. Quando chegava perto, ele saía gritando e encurvando. O sofrimento daquele homem, por causa do quê? De uma picadinha do tamanho de uma formiga, da picadinha de uma formiga, Sofreu mais do que a própria injeção que ele deveria tomar. Ou seja, estava com uma crise de ansiedade, ele tremenda, com medo, que o fez sofrer por antecipação. Nessa noite eu quero te chamar
a ler comigo 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance a tua ansiedade sobre Ele. Eu não sei, eu volto a dizer, qual é o problema que você tem carregado. Ou talvez você está tranquilo, não tem carregado nada. Mas essa é uma noite de nós entendermos os processos de Deus. Eu não sei se você tem perdido noites de sono pela situação política do nosso país, ou pela situação da saúde, mas eu quero te dizer, lance a tua ansiedade sobre o Senhor. Confie nele, faça o que tem que ser feito, mas não fique temeroso, ansioso, perdendo tempo, perdendo momentos de sono por essas questões. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a colocar a tua vida diante dele. Se é um problema que você tem passado, coloque este. Se o que tem te tirado a paz é a situação política do nosso país, ore pelo nosso país agora. Se o que tem te tirado a paz é essa pandemia, ore pelo nosso país, para que a glória de Deus se manifeste. Mas que nessa noite, querido, a tua ansiedade seja colocada diante do Senhor, e você saia daqui confiante nele, saia daqui em paz, saia aqui na bênção do Senhor. Quero te convidar a fechar os teus olhos e a se colocar em pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Senhor Deus, nós apresentamos a vida de cada irmão, cada irmã. Queremos, ó Deus, colocar aqueles que se encontram em enfermidade, Senhor. Que nessa noite o Senhor venha agindo e movendo, Pai, sendo aquele que sara, que cura, que age poderosamente. Irmãos que têm vivido lutas em tantas outras áreas, nós apresentamos diante de Ti e pedimos o Teu toque de vida, de cura, de restauração, Senhor, em nome de Jesus. Queremos também, ó Deus, orar pela situação da saúde no nosso país, Senhor. Temos recebido notícias de que em muitos lugares há muitas pessoas, ó Deus, enfermas, falecendo, pessoas precisando de cuidados, e nós oramos para que o Teu milagre as alcance, para que a Tua glória seja manifesta nessas vidas e nessas cidades, em nome de Jesus. Oramos também, ó Deus, pela situação atual que o nosso país se encontra, Senhor. Que a Tua glória venha, ó Deus, sobre os 3 poderes da nossa nação. Que a Tua luz resplandeça em cada uma daquelas vidas, Senhor. E a Tua vontade seja estabelecida, Senhor. Que tudo que está oculto venha à luz, Pai. Para que a Tua glória e a Tua justiça seja manifesta sobre a nossa nação, Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. E depositamos tudo aquilo que tinha nos trazido preocupação. Tudo aquilo que outrora nos trazia, ó Deus, fardo de ansiedade, nós entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém.